os cientistas no século XIX utilizavam minérios, como existem aqui dentro, que são algumas pedrinhas à base de cálcio, e observavam, por exemplo, se esses materiais eram capazes de liberar alguma luz, principalmente quando se utilizava ultravioleta. E muitos minerais acabavam liberando luz, principalmente se eles tinham alguma fonte radioativa. Isso aconteceu, por exemplo, com alguns minérios à base de urânio. Então, quando se utilizava a luz ultravioleta sobre esses materiais, era possível observar ali um efeito de fluorescência. A diferença é que, em alguns deles, a liberação de luz acabava sendo algo natural, enquanto que em outros, somente com a presença da excitação com a utilização de frequências relativamente altas, ou seja, comprimentos de onda pequeno. Então isso fazia com que fosse possível identificar alguns novos elementos químicos. Isso aconteceu, por exemplo, para o rádio, que no caso foi descoberto pelo casal Curie, e eles observaram que aquele elemento químico liberava muita luz. Só que, assim como o rádio, eles também descobriram um outro elemento químico. E, obviamente, esses dois elementos químicos, eles acabaram sendo, vamos colocar entre aspas, rejeitos de material oriundo de minério de urânio. E esse elemento químico acabou sendo algo extremamente perigoso para aqueles que descobriram ele. Então imagine, 1898, um laboratório em que, na maioria das vezes, os principais equipamentos de pesquisa eram tubos de ensaio e aventais muito mais simples do que os jalecos de laboratório. E obviamente que nem tudo esse material consegue proteger. Na realidade, não consegue proteger quase nada. Esse tipo de material a gente utiliza basicamente para a gente não estragar as roupas que temos por baixo. E dessa forma então, aqueles pesquisadores lá do século XIX tinham problemas extremamente sérios, porque eles começaram a trabalhar com materiais radioativos. Agora deixa eu voltar aqui o jaleco para o lugar que ele sempre fica. 2000 anos depois. Sendo assim, era de se esperar que esses novos materiais trouxessem diversos problemas, mas ninguém acreditava que poderiam trazer problemas de saúde, uma vez que eles estavam liberando luz. O máximo que as pessoas se preocupavam era com os olhos. Então, sempre que utilizavam alguma fonte de luz forte, protegia-se os olhos. Mas ninguém imaginava que essas fontes de luz eram tão fortes que poderiam alterar o material genético. E nesse caso, nós estamos falando então do metal, que é o elemento químico mais radioativo de todos. E que no caso, tanto Marie Curie e Pierre Curie tiveram contato físico diretamente com eles. Nós estamos falando do polônio, que inclusive recebeu esse nome em homenagem ao país de origem da Marie Curie, que era a Polônia. Qual o grande problema do polônio? Ele é um átomo, obviamente, denso, porque ele possui uma grande quantidade de prótons, e o seu isótopo mais comum, vamos colocar entre aspas, o mais comum, é o polônio 210. E por que eu estou falando entre aspas? Porque Marie e Pierre Curie, para que fosse possível fazer o isolamento desse material, precisaram passar muito tempo em contato com o material radioativo do urânio. E isso
fez com que eles desenvolvessem uma doença chamada anemia aplástica, que no caso ataca a medula. Especificamente, a Marie Curie morreu desse problema. O seu marido, Pierre, ele acabou falecendo porque ele foi atropelado por uma carruagem, mas muito provavelmente os problemas oriundos da anemia que ele já estava desenvolvendo não permitiram que fosse possível que ele sobrevivesse a esse atropelamento. E dessa forma, então, qual que é o problema? Será que é somente os raios liberados pela irradiação do polônio que causaram esses problemas? Assim como, por exemplo, do urânio e do rádio também? E a resposta para isso é que é sim e não. Obviamente, a radiação liberada, por exemplo, pelo rádio, é bastante perigosa, porque vai fazer com que ocorra a liberação de raios gama e que vão interagir diretamente com o material genético e dessa forma, então, promover ali alguns problemas muito sérios. Só que o grande problema do polônio é que ele se transforma rapidamente em um pó. E quando ele se transforma nesse pó, ele acaba sendo facilmente elevado para a atmosfera laboratorial. E as pessoas que ali se encontram acabam aspirando esse material. E aí que vem o grande problema. Por quê? Porque o material que é aspirado, ele vai para os pulmões e dentro do seu organismo ele vai começar a liberar as partículas alfa. E liberando as partículas alfa, ocorre um processo de radiação dentro do seu organismo, que é muito mais grave. Por quê? Porque os seus órgãos estão completamente expostos às partículas alfa. Então, o polônio é um dos metais mais perigosos para a gente manusear. Tanto é que no ano de 2006, um ex-agente secreto russo chamado Alexander Litvinenko acabou sendo envenenado por polônio por outros agentes secretos. E isso na época foi um escândalo, porque ninguém imaginava que teria ali um ataque com um material nuclear. E o problema é que o polônio ele leva 138 dias para perder metade da sua massa. Ou seja, o tempo de meia-vida dele é relativamente grande se comparado com outros elementos radioativos. E ele fica então no organismo da pessoa por 138 dias liberando partículas alfa. Uma pequena quantidade de polônio é suficiente para ser algo letal. E isso aconteceu então com esse agente secreto da antiga União Soviética. Contudo, o polônio ele tem suas utilidades sim para a tecnologia. Hoje, ele pode ser utilizado em satélites, com a função de manter aquecido alguns equipamentos que podem estar na presença de um frio extremo, uma vez que eles se encontram no universo. E isso ocorre porque uma pequena quantidade de polônio é suficiente para liberar uma grande quantidade de energia. E essa grande quantidade de energia consegue aquecer metais. Imagina você ter uma barra de ferro e adicionar um pó sobre ela. E ali ser o suficiente para você fazer com que essa barra de ferro alcance uma temperatura relativamente alta quando a gente pensa em universo e dessa forma manter os equipamentos aquecidos. Então, o polônio ele tem essa utilidade. Só que o grande problema é que não é uma boa ideia levar para o espaço esse tipo de material,
Porque se algum equipamento que possui polônio ele entre de volta na nossa atmosfera e por algum motivo ele acabe quebrando ou se despedaçando e liberando esse metal na atmosfera, pode ocorrer ali um acidente nuclear. Por esse motivo que, com o passar do tempo, esses metais radioativos vêm sendo cada vez menos utilizados na construção de equipamentos espaciais. Mas, obviamente, ele é um metal que possui uma capacidade muito interessante. As qualidades dele são bastante singulares, uma vez que ele é o elemento químico que libera a maior quantidade de radiação comparado com sua massa. E podemos dizer também que o polônio é o elemento químico mais perigoso da tabela periódica. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se for possível, cliquem também no sininho para que vocês sempre recebam novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, se for possível, hype o vídeo, compartilhe o vídeo também e deixe aqui nos comentários alguma pergunta ou alguma observação que você achou interessante em relação ao polônio. Também dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar alguns links e também vou deixar para vocês o cupom da Insider. No caso, eu tenho um cupom que vai garantir 15% de desconto para vocês nessa Black Friday. Se vocês forem visitar ainda lá o site deles, vocês podem conseguir mais descontos e chegar até 40% de desconto. E além disso, ainda tem frete grátis. O cupom é o Ciência Química BF. Então, se você gosta do canal e você quer continuar ajudando a divulgação de ciências, essa é uma forma bastante interessante, porque vocês saem ganhando com um material premium e eu também saio ganhando porque eles podem querer manter o patrocínio por mais tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.